Mídia rasgou elogios ao Palmeiras, ao Abel Ferreira e a John Arias. Palmeiras venceu ontem no clássico contra o São Paulo por 1-0 com gol de John Arias e é mais líder do que nunca. Bora ver como isso repercutiu. Mas antes de tudo, já se inscreva no canal e deixe seu like. Bora pra notícia. Minutos o John Arias trouxe pra dentro, a gente vai ver esse lance já em detalhes. O Palmeiras foi muito inteligente na troca de passe, em especial o Flaco Lopes, né, que encontra o John Arias ali na esquerda. 1-0 pro Palmeiras, tabu mantido e liderança garantida pro Verdão. Abre 3 pontos em relação ao rival, vai desta forma, que já conhece bastante, né, o Palmeiras, para a data FIFA, para essa interrupção. E o São Paulo, que era líder, perdeu a segunda seguida, havia perdido para o Atlético Mineiro. E aí a gente tem a enquete no nosso YouTube, que é se o placar foi justo, mas eu quero saber se a opinião, afinal o jogo foi bom, porque tivemos poucos lances de gol efetivamente, poucas defesas de goleiros. Começando contigo, Léo Bertozzi, como foi o jogo? Vamos contar para o fã de esporte, porque foi muito disputado, mas foi bom o jogo? Boa noite. Tudo bem, Edu? Boa noite aos companheiros, Birner, professor Celso Zelt, ao nosso fã de esportes. Pro neutro, é um jogo que amanhã ele já esqueceu, né? Porque certamente não é memorável. Agora, pro palmeirense é mais uma prova da fibra desse time, palavra que consta no hino, né? Porque o Palmeiras foi ao Morumbi diante de mais de 50 mil pessoas e não permitiu que o São Paulo chutasse no seu gol. Né? O campeonato de pontos corridos se ganha nesses jogos, né? Nesses jogos em que você vai... Esse é um dos melhores lances do São Paulo no jogo. No jogo. O primeiro tempo, até para ilustrar o quanto esse jogo foi fraco em emoções, teve 6 finalizações, 4 do Palmeiras, 2 do São Paulo. Uma saiu o gol, foi logo no começo. Mas todas essas finalizações foram de fora da área. O primeiro tempo não teve nenhuma finalização dentro das áreas. Para você ter ideia de como estava difícil realmente gerar esses espaços, achar esses espaços. Tanto que a gente já tem as imagens do segundo tempo. No intervalo, o Roger mexe no São Paulo, ele coloca o Tapia para ter uma segunda peça ali na frente, puxa o Luciano para a meia, mas não consegue fazer o São Paulo ainda funcionar ofensivamente. E aí o que eu acho que deve preocupar o torcedor do São Paulo. São 2 jogos sem gol, são 2 jogos sem produção ofensiva. Que não é assim, 2 jogos em que o time gerou e não conseguiu. Não gerou, não criou, não produziu. Não dá para lamentar aquela chance perdida. Né? O Palmeiras, assim, se ele pudesse desenhar que o jogo seria assim, ótimo. Sabe? Encaixa um ataque ali no começo do jogo e depois administra. Né? É claro que ele gostaria de ter mais chances também para matar o jogo, mas se não tivesse também... Tá de bom tamanho. O Abel, no segundo tempo, sentiu que o jogo podia escapar um pouco da mão ali, naquele lance que o São Paulo ficou pedindo um segundo cartão pro Andréas. O Abel, você acredita? Foi expulso. Você acredita num negócio desse? Eu não acredito. São o quê? 14 expulsões? 14. 14. Ele que já havia avisado antes, falou que tinha um compromisso, não vai falar, né? Foi expulso, mas enfim, não vai falar agora depois do jogo o Abel. Então não vai poder contar pra gente o que ele disse exatamente para ser expulso. Mas hoje nem foi um jogo de tanta polêmica assim, né? Não. Esse lance mesmo, eu já vou dar minha opinião aqui, eu acho que não é um lance para tanta reclamação assim por parte do São Paulo, acho que foi uma falta de jogo ali, ainda mais o Daronco, que é um cara que sabe administrar esse tipo de jogo. Eu até acho que a falta no John Arias, houve a falta, sim, né? Mas não é para ficar louco. O Palmeiras ganhando, assumindo a liderança. Sim. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o Abel. Mas enfim, o jogo é isso, assim, eu acho que o que preocupa, eu acho que não dá para falar que o São Paulo vai entrar em crise, sabe? A troca de técnico, é claro que ela foi controversa pelo momento, porque o time estava bem na tabela, mas havia questões internas ali que podem explicar. Mas o fato é que hoje também encontrou um time que... o Palmeiras gosta desse cenário de jogo, né? O Palmeiras cresce nesse cenário de jogo e acho que hoje mostrou mais uma vez por quê, né? Pois é, o São Paulo tentou, mas a impressão que deu, Birner, é que não conseguiu jogar, não conseguiu passar pela armação ali do Palmeiras, em especial ali na meiuca. É um novo Palmeiras, né? A gente pode falar de um novo Palmeiras nesse ano de 2026, né? Com o Marlon Freitas, com o John Arias, que a gente vai ter que discutir sobre o John Arias, que vem ganhando realmente um protagonismo no Palmeiras. O São Paulo não conseguiu jogar? Boa noite. Primeiro, boa noite para você, Edu, Léo, professor Celso Zelt, aos fãs e às fãs do esporte. Não conseguiu criar, porque o jogo foi muito à feição do Palmeiras. O Palmeiras faz um jogo ultra conservador e inteligente contra o São Paulo, porque o Roger fez uma aposta na ideia anterior do Crespo com as adaptações dele.
Danielzinho muito mais preso como um primeiro volante, mesmo que apareça para jogar. Com o Crespo tinha mais liberdade. Mas essa ideia de jogar num 4-3-1-2 e hoje com o Cauli no lugar do Lucas, era o sonho do Abel. Eu falava sobre isso, inclusive, antes do jogo. Porque você joga com 3 jogadores no meio campo, você sente a falta na marcação de um quarto jogador para ficar na frente dos laterais. Tanto é que vários técnicos usam dobras de laterais exatamente porque bloqueiam esses lados do campo. E o Abel sabia que tinha. Ele tinha de um lado o Alan, do outro lado o Arias. O que faz? Ele pega, começa a construir a jogada de um lado. Quando a defesa balança, você inverte a bola para o outro lado. E esse jogador vai pegar quase sempre, ou muitas vezes, o mano a mano contra o lateral adversário. Foi exatamente o que aconteceu no lance de transição rápida no gol do Palmeiras. E aí foi o John Arias contra o Lucas, só que o Lucas acompanha porque passa o Piquerez, e o Bobadilla, em vez de marcar o pé direito do Arias, vai para o lado. Ou seja, por quê? Aí a gente entra num paradigma das equipes. Um jogador que é um dos 3 melhores jogadores dos últimos anos do futebol brasileiro, o Arias, o melhor jogador da fase mundial, da fase de classificação do Mundial de Clubes, contra o volante ultra comum. Não, e um Bobadilla que estava voltando desesperado, né? E é um jogador Tem isso comum. também, né? Não é ruim, não é bom. É um jogador, inclusive, provavelmente o São Paulo, se tiver proposta, vende ele no meio do ano, porque ele vai para a Copa do Mundo, seleção paraguaia. Então aí você já tem um confronto de individualidade gerada pela diferença de jogo coletivo. Se o Roger tivesse, ao invés de colocar o Cauli, que joga numa rotação abaixo do que é necessário no futebol profissional, tanto é que, mesmo sendo jogador de qualidade, não ficou no Bahia por isso, se só tivesse colocado um jogador para fechar lado de campo e entregado a bola mais para o Palmeiras, ele ia obrigar o Palmeiras a fazer uma coisa que o Abel não queria no jogo de hoje. Porque o Abel ficou começando a marcar um pouquinho à frente da linha meio campo, recuperava a bola, transição em velocidade. E no primeiro tempo ficou mais perto, muito mais perto de fazer o segundo com o Alan, do que de tomar o gol. Tanto que o Palmeiras recupera mais bolas no ataque do que o São Paulo. Exatamente. E aí chega no segundo tempo, ele bota uma defesa muito bem armada, o São Paulo cruza 500 bolas na área, as 500 bolas ou vão na mão do goleiro ou o sistema de marcação do Palmeiras ganha com muita facilidade e o jogo termina tranquilamente para o Palmeiras com merecido 1-0 favorável à equipe do Abel. Palmeiras não passou susto no jogo, né? Celso Zelt, professor. Palmeiras líder, Palmeiras do John Arias. É o cara do time já? É ele mais 10? Né? Sim, Edu, boa noite. Começo aproveitando o seu bordão, dando o boa noite também ao Léo, ao Birner, ao fã do esporte. E esse sim também vale para aquela tua primeira pergunta. Sim, o Arias é o cara e sim, o Palmeiras mereceu essa vitória. Mereceu porque muito do que aconteceu depois no jogo foi condicionado pelo fato do Palmeiras fazer o seu gol logo. Não nos esqueçamos que antes do gol, o Palmeiras também estava bem. O São Paulo esteve mais com a bola durante todo o jogo, mas não soube o que fazer com ela. E o Palmeiras entendeu isso muito bem, muito cedo. No segundo tempo, deu uma certa sopa para o azar, no sentido de ter mais ficado do que ido, mas o São Paulo também não ajudou. O São Paulo só cruzou bolas, o São Paulo, a gente comentou do melhor lance do São Paulo, nem é uma jogada elaborada, é uma roubada de bola do Caleri. Aquela bola no fim do primeiro tempo que o Luciano chuta. Sim. É muito pouco, é uma produtividade muito pequena. O Léo lembrou, não é só desse jogo, quem assistiu o jogo contra o Atlético Mineiro sabe que do ponto de vista do São Paulo, praticamente foi uma continuação daquela falta de efetividade. E o Palmeiras não tem nada a ver com isso. O Palmeiras fez um jogo na dele. Marcou como tinha que marcar, explorou os lados do campo. Não só nessa jogada da inversão, mas poderia até ter virado 2-0 se o Arias, que é o cara, tivesse passado a bola para uma de 2 opções que ele tinha. Ele tinha o Maurício, ele tinha o Flaco. Teve a jogada do Alan também, que ele chega a driblar o Rafael. Que o Alan, aí ele vai para o drible em vez do chute. Sim. Então são jogadas efetivas. Esse aí foi logo depois do gol. Então, eu citei aqui de cabeça 3 jogadas do Palmeiras. Essa era a jogada de gol. Esse é o Alan. O São Paulo não tem nenhuma jogada dessa. Esse questionamento se resultado foi justo ou não, talvez caiba para um outro jogo dessa rodada, que a gente também vai dar uma pincelada, que é Fluminense e Atlético Mineiro, onde o Galo criou até o fim, poderia ter tido uma melhor sorte. Hoje não. O Fábio talvez um dos melhores em campo, o goleiro do Fluminense. Não, ele pega a bola do jogo, é uma bola de Dibu Martínez ali, né? No fim do jogo, só não é Copa do Mundo. Então foi merecidíssima a vitória do Palmeiras. E em relação ao Abel, realmente, mais uma vez, ele é expulso já na altura de quando devia tomar o 3º amarelo, porque ele infernizou a partida inteira. O Léo falou do lance que não era um jogo para tanta revolta, assim, mas né? Em nenhum momento de revolta. Então, mais uma vez, ele se perde nos nervos.
num jogo em que o Palmeiras ganhou e é líder. E ganhou justamente daquele que mais se aproximava de ele tirar essa liderança. Não há motivo nenhum para isso. Eu me pergunto quanto isso não ajuda o Palmeiras, né? Esse nervosismo dele. Tem um lance, até o Eduardo Afonso, nosso repórter no Morumbi, ele relata que quando o Carlos Miguel toma um cartão amarelo, que o Abel ficou louco com o goleiro palmeirense, né? Acontece, né? Sim, mas eu assim, não estava precisando fazer aquela cera toda, o jogo estava controlado, eu entendo o Abel. Ele, inclusive, ele instrui o preparador de goleiros do Palmeiras, falando, não é isso que eu quero do Carlos Miguel. O Rogério. Isso, e aí o Carlos Miguel toma bronca e eu entendo o Abel criticando o jogador do time dele, tentando orientar o time dele. Quanto aos cartões do Abel, cara, o primeiro ele pediu antes de tomar, o segundo também. O jogo é tão indiscutível sob o ponto de vista da arbitragem. Primeiro, era uma pedreira o jogo pro Daronco. Uma pedreira, porque teve muita troca de farpas durante a semana. O São Paulo reclamando dos 4 jogos com a arbitragem contra o Palmeiras. E alguns com razão. Ou no Brasileiro do ano passado, ou, por exemplo, do Vitor Roque, que a própria Federação Paulista reconheceu que o árbitro errou no jogo do estadual. Tudo estava em campo. Aquele do Tapia no Brasileirão, né? Então, até o Abel trouxe esse assunto durante a semana, né? Eu acho que é por isso que ele está irritado. Só que nesse jogo, o único lance que gera algum questionamento, e eu concordo com a decisão do Daronco, eu acho que ele acertou, era o possível segundo cartão amarelo para o Andrés, parando o contra-ataque do Marcos Antônio. Tanto é que o próprio Abel, pouco depois, tira o Andrés, que estava jogando muito. Um dos motivos que fez o Palmeiras dominar o primeiro tempo foi porque por cerca de 15, 20 minutos, o Andrés anulou o Marcos Antônio. Porque todo mundo que vai jogar contra o São Paulo, e o Abel, mestre por formar sistemas de marcação, vai anular o Marcos Antônio e vai anular o Danielzinho. Porque o São Paulo não tem atacante de lado de campo. Quem tem que atacar são os laterais. Quando os laterais saem, a bola não chega neles em boa condição, você rouba a bola no meio, você joga nas costas deles. Se não forem acionados os atacantes, o Luciano e o Caleri, você mata o São Paulo. E um dos motivos que o Palmeiras engoliu o São Paulo por cerca de 20 minutos foi a marcação do Andrés no Marcos Antônio e a marcação feita em cima do Danielzinho também. Ou seja, o Andrés estava jogando muito bem. Ele só tira o Andrés com medo, porque o Daronco, num lance duvidoso, não deu o segundo cartão amarelo. Eu também não daria. Eu concordo com o Daronco. Uma falta normal, né? Mas na eu acho que próxima... se fosse o primeiro cartão amarelo, ele daria. Só que para você expulsar alguém, não sei lá, a cartilha do futebol fala todo amarelo. Não tem isso. É clássico, tem o termômetro do jogo. Para você tirar alguém de campo, tem que ser uma coisa um pouco mais certeira, mesmo do amarelo. Acho que o juiz tem que pensar nisso no segundo amarelo. Claro. Então, mesmo assim, o Abel estava reclamando da arbitragem. Por qualquer faltinha micro duvidosa que não fosse marcada favorável ao time dele. E eu acho que ele carrega isso exatamente pelo que você falou, Edu. Eu acho que desde o ano passado, quando o VAR não chamou, o pênalti escandaloso em cima do Tapia, e ali começou uma grita. A grita não foi do São Paulo, aqui é sem hipocrisia aqui. A grita não foi de São Paulo. Se dependesse do São Paulo, com a força do São Paulo, de opinião pública, não acontece nada. Foi o São Paulo, também, quando é prejudicado, também. não acontece absolutamente nada. O São Paulo não tem força nenhuma na opinião pública. O São Paulo parece um time muito menor do que é na opinião pública. Começa a grita do Flamengo na disputa do título, e aí começa a falar aqui, fala ali, e os flamenguistas reclamaram com razão. E aí começa. Lance do Jorginho no Gustavo Gomes. O VAR não chama. O VAR só para até ali. Aí tem o lance do Thiago Silva em cima do Bruno Henrique. Flamengo e Fluminense. Rasteira na área. O VAR não chama. Aí tem o lance do Gustavo Gomes do Cruzeiro. Ou seja, aquele lance implodiu a arbitragem. E o Abel acha que, por causa disso, o Palmeiras perdeu o Campeonato Brasileiro e ele carregou isso para esse jogo. Aí tem a não expulsão do Pulgar na final da Libertadores, né? Também. Eu tô pegando só o mito nacional. Sim. Teve um momento do jogo que eu achei que o caldo ia entornar quando ele não dá uma falta no Luciano. E eu achei também que não foi falta. Ali foi um enrosco na entrada da área. E na sequência do lance, o Enzo vem e dá um rapa e toma o amarelo com metade do primeiro tempo. Foi o lance mais... Foi o lance que o Abel tomou o primeiro foi na amarelo. cara do É a hora que o Daronco vai lá e fala todo mundo sentado. Porque não foi só o Abel que levantou, não. Foi uma turma que queria invadir. É que a chegada do Enzo foi maldosa de imposição só no jogador. Ele não foi pegar a bola. E pouco inteligente, né? Naquela altura do campo. Se você pensar no River e Boca, de onde ele vem, num clássico, vai ter todo jogo. Mas não dá para Você sabe que existe um estudo
até de jogos de Champions League, que essas faltas acontecem mais do lado dos bancos do que do outro lado. Não né? sabia. Por causa da pilha que os grita, bancos ficam colocando, né? A gente viu o lance lá da expulsão do Abel, parece que ele faz assim, né? Você que é bom de vista, Léo, você enxergou isso? Não reparei, não. Vamos ver? Eita. Tipo, seria dinheiro? Não pode ser dinheiro, né? Não, acho que não. Acho que... É que ele é português. Se fosse italiano, ele ia Aí falar tem um aquele maquê. gesto. bom, aí a gente vai ter que aguardar a súmula, né? Ele não vai dar entrevista, já havia Será que ele foi expulso anunciado que ele tinha um compromisso. De repente foi pra sair mais cedo profissional. também, né? Já Pra não foi, já atrasar, pegou o Uber. A gente não pode esquecer que na véspera desse clássico, tudo isso foi reavivado. Todo Ele- mundo deu Mas por declaração ele, sobre depois do jogo com isso. o Botafogo, ele traz de volta que ele falou que preferia ter perdido aquele jogo contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro. A própria Por Leila tudo depois. exornou esse Abel, caso. A só Leila hoje não respondeu. estava, né? Ela tinha um problema familiar, é uma exceção. A Leila, em geral, está acompanhando os jogos do Palmeiras. Mas muita gente falou dos episódios dos encontros passados, né? Então a coisa estava. Isso aí é o seguinte, né? Todo mundo fala em querer melhorar a arbitragem, mas todo mundo joga o jogo da pressão, né? Então, assim, nessa aí não tem santo. Vamos dar uma olhada no lance. Um dos lances em que o Abel Ferreira reclamou é mais uma falta no John Arias. Vamos dar uma olhada no lance, se era para tanta reclamação. Olha lá. Esse, é um dos lances. É o da expulsão, quer dizer, já tinha tido um lance semelhante antes, né? Nesse lance aí, o Anderson Daronco vai, volta e aí expulsa, porque já tinha um cartão amarelo, dá mais um cartão amarelo. Aí ele é expulso. Nada. Real, cara, assim, não tem nenhuma justificativa para esse comportamento à beira do campo. Mesmo que tenha sido Nenhuma, falta, cara. até parece que foi. Sim, mas nada que justifique essa reação. Aliás, no jogo inteiro, eu não vi nada que justificasse nenhuma das reações dele. Ele estava pilhado o jogo todo. Eu achei a arbitragem da Arouco boa e a vitória Muito merecida. boa. Esse é um jogo, para mim, a única coisa, eu sempre falo isso, que faz um resultado ser injusto é quando ele não é decidido por sorte, azar ou ações dos atletas. Então, se um time, por exemplo, sim, que não existe, o time teve 50 pênaltis a favor, chutou 50 pênaltis no gol, 50 vezes o goleiro pegou o pênalti. Não existe. O outro time chutou uma vez no meio campo, o goleiro frangou. 1-0. É justo. Porque é tudo fruto de erros e acertos dos jogadores. Parte do jogo. Esse resultado é fruto de erro e acerto dos jogadores. A arbitragem não tem nada a ver com o resultado. Não tem o porquê do treinador ficar tão pilhado. Viu? O curioso é que quem está reclamando deles. é o vencedor. Que geralmente quem O perde. Palmeiras ganhou, tá? O Palmeiras é líder, tá? Você que está chegando agora, Agora, peraí, quanto foi o jogo? 1-0. 1-0. Não foi 3-1? Dá uma olhada. Cadê? A gente tem um placar, o nosso Eduardo Afonso até mandou essa imagem. Ué? Deu a louca no cara do placar. Placado. Eu até falei, será que é estatística? Alguma estatística? Ele deve ter errado lá no 0. Clicou um botão 3 no errado, lugar será? do 0 ali, na volta de alguma coisa. Porque o 1 do Palmeiras ficou. Efetividade e segurança. O Palmeiras construiu a vitória sobre o São Paulo por 1-0 no último sábado no Morumbi. Com esses dois principais fatores, que já são marca registrada do trabalho de Abel, nem a expulsão do técnico pôde ofuscar o resultado. O treinador português prometeu mudanças e cumpriu. Piquerez voltou ao time após sofrer com problemas físicos. A grande surpresa foi a manutenção de Gianni na lateral direita. O lateral argentino, inclusive, foi um dos grandes destaques do time no triunfo. Seguro defensivamente, ele entregou também no ataque, algo que não costumava fazer desde que chegou ao Alviverde. Deixou Alan na cara do gol e levou perigo à defesa do São Paulo. O nome do jogo, contudo, foi John Arias. Assim como contra o Botafogo, o colombiano foi o motorzinho do time e funcionou como válvula de escape em diversos momentos. A coroação foi o belo gol marcado no início da partida após a linda assistência de Flaco Lopes. O chutão tão reclamado pela torcida palmeirense funcionou. Depois de abrir o placar, o Palmeiras manteve o controle da partida e foi bem mais perigoso do que o São Paulo. Enquanto congestionava o jogo do rival na defesa, conseguia escapadas com uma marca registrada do trabalho de Abel Ferreira. A transição em velocidade ao virar o jogo rapidamente, o Verdão encontrou muitos espaços na defesa tricolor, sempre sobrava um atacante. Além do gol, outras chances apareceram desta maneira, como a de Alan, porém o Palmeiras acabou pecando mais uma vez, não matou o jogo e deixou o São Paulo ganhar fôlego no segundo tempo. Mesmo assim, a defesa se manteve uma fortaleza inexpugnável
e não cometeu os mesmos erros dos jogos anteriores, como o espaço para o condutor das bolas de quebrar linhas. A pressão do rival foi muito mais pelo desgaste do Palmeiras do que por volume de chances criadas, tanto que Carlos Miguel praticamente não trabalhou e Gomes anulou Calleri no pivô. O atacante do São Paulo falou sobre o estilo de jogo do Alviverde após o apito final. Parabéns ao Palmeiras. Jogou como sempre. Gol aos 5 minutos e jogou do meio para trás. A gente jogou muito mais. Não tivemos chance de gol, mas parabéns ao Palmeiras. Sempre jogando igual. A fala de Calleri funciona muito mais como um elogio ao Palmeiras do que qualquer coisa. Mesmo jogando igual ou jogando feio, o Alviverde continua extremamente efetivo e seguro em suas partidas. Não é à toa líder da competição que premia regularidade no futebol brasileiro e vai para a data FIFA com a ponta da tabela. Palmeiras volta a campo dia 2 de abril, quinta-feira, para enfrentar o Grêmio às 9h30 da noite na Arena Barueri. Essas foram as notícias do Palmeiras. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.